Olá, meu nome é Júlio Santiago, da Sociedade Brasileira de Direito Tributário. Estou aqui para te convidar para a próxima mesa de debates da SBDT, que vai ocorrer no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Óbvio que a gente não vai atrapalhar aí seu jantar romântico, nem a sua noitada de solteiro, no caso dos solteiros, porque essa mesa vai ser de manhã e sobre um tema extremamente importante, que é um novo modelo para o CARF, para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Mas antes de falar dos palestrantes, deixa eu te contar por que esse tema é importante. A Operação Zelotes, nós vimos aí na mídia recentemente, teve a divulgação desse escândalo de corrupção envolvendo conselheiros do CARF. E essa operação foi a que ficou batizada como Operação Zelotes. Então, essa operação, ela revelou que alguns conselheiros do CARF suspendiam julgamentos e alteravam votos em favor de empresas em troca de quantia em dinheiro. Então havia aí um determinado tráfico de influência, uma corrupção envolvendo alguns conselheiros do CARF. De acordo com a Polícia Federal, esse esquema teria afetado aí a decisão de vários processos envolvendo bilhões de reais. Várias pessoas, os escritórios de advocacia estão sendo investigados por conta dessa corrupção. Então um órgão como o CARF, que não era conhecido do grande público, passou a ficar em evidência diante dessas cifras bilionárias de recursos envolvidos. E quando algo se torna popular, chama a atenção de todos, não só dos políticos, mas da sociedade de um modo geral. Então o que ocorreu? O governo resolveu suspender as sessões do CARF, instituiu um grupo de trabalho composto por representantes da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional, justamente para reformular esse modelo que é o CARF. Houve até uma consulta pública pelo CARF lá, foi editada uma consulta pública, salvo engano a primeira, de 2015, para colher contribuições para esse modelo novo que eles estão aventando. Mas o prazo para enviar essa colaboração da sociedade civil, por exemplo, de nós colaborarmos aí com esse novo modelo, foi extremamente curto, acho que, salvo engano, de 8 dias, era o que estava previsto na portaria. Então, eu tive curiosidade de olhar o site do CARF recentemente e lá está dito que foram enviados 135 formulários. Pode ser que tenham sugestões iguais, equivalentes, por exemplo, algumas que eu vou comentar aqui rapidamente. Então essas decisões, né, serão consolidadas e enviadas a esse grupo de trabalho para ele debater o tema. É óbvio que esse tempo destinado pelo governo para a elaboração de uma medida tão importante, que é uma reformulação de um órgão administrativo de julgamento, é insuficiente. 30 dias para trazer uma solução para um problema, 8 dias para que as pessoas pudessem enviar a colaboração. Então, até agora não foi divulgado nenhum trabalho desse grupo, mas a gente tem dois atos extremamente importantes que influenciam essa situação, que é, por exemplo, o Decreto 8441 de 2015, que trouxe duas polêmicas medidas, né? Em primeiro lugar, a vedação da advocacia pública, da advocacia contra a Fazenda Pública Federal. Então, os conselheiros representantes dos contribuintes não poderiam mais exercer, e não podem, né, já que está em vigor o decreto, exercer a advocacia contra a Fazenda Pública Federal. E a gente sabe que diversos advogados especializados em direito tributário estavam integrando o CARF, representando os contribuintes, mas não poderiam abrir mão, obviamente, da sua advocacia por conta da questão remuneratória. E esse decreto, ele trouxe também a gratificação de presença aos conselheiros. Então, os conselheiros que comparecerem a todas as sessões terão aí uma média de R$ 11.200 como gratificação. Praticamente uma remuneração de um servidor público, né? Você vai ganhar R$ 11.200 para ir lá nas sessões do CARF realizar o julgamento, julgamentos importantes, bilionários, milionários. Então, houve também essa gratificação de presença nesse decreto. Uma outra medida foi a portaria 21 do CARF, que trouxe a comissão de ética do CARF,
composta por 3 membros, né, titulares e 3 suplentes, mas que serão indicados pelo representante, pelo presidente do CARF, né, que obviamente é um representante da Fazenda. Então não há ali nessa portaria que se mantenha um modelo paritário nessa comissão de ética. Então já é um caso aí a se discutir, não há essa obrigatoriedade. Então poderiam ser 6 membros representantes da Fazenda integrando uma comissão de ética. Mas o que eu quero nesse vídeo aí, eu vou fazer rapidamente só para já introduzir um debate, não necessariamente esse vai ser o debate que a gente vai travar lá na SVDT, mas eu vou comentar rapidamente nesse vídeo uma posição minha sobre 3 temas que giram em torno desse debate. Apenas para polemizar, isso não quer dizer que seja a minha posição definitiva sobre o tema, mas esses 3 temas que eu quero tratar, e algumas pessoas já escreveram sobre eles, a possibilidade, por exemplo, de concurso público. Um segundo tema seria a própria remuneração dos conselheiros, que vinda por esse decreto. E um terceiro tema, o próprio modelo paritário, e aí seria, dentro desse modelo paritário, seria a minha própria opinião sobre o tema. Então eu não vou discutir a proposta da própria extinção do CARF, porque eu acredito que transferir tais julgamentos para o judiciário não é a via para solucionar o problema e que iria soberbar ainda mais o órgão judicial. Então alguns dizem aí, para tratar do primeiro tema do concurso público, alguns dizem que o ideal seria a seleção dos conselheiros para o concurso público. Essa é a visão do ex-secretário da Receita Federal que eu li recentemente, do professor Everardo Maciel, que ele acha que teria que haver concurso público. O fato de haver concurso público, na minha opinião, não seria aí um fator determinante para acabar com esse problema que é, por exemplo, gerado aí pela essa operação Zelote, que é da corrupção. Concurso público é apenas uma forma de acesso democrático a cargos públicos. Não significa que haveria um controle do que o julgador vai fazer ao longo de sua carreira, se ele vai vender ou não uma decisão. Se o concurso público fosse a solução para esse problema do tráfico de influência, da corrupção lá no CARF, de algumas pessoas, de alguns advogados, se isso fosse uma solução, nós não teríamos escândalos como o da Operação Hurricane, por exemplo, a Operação Furacão, lá em 2007, que envolveu magistrados, policiais, advogados, em esquema de venda de sentença para favorecer jogos ilegais. E aqui só para citar um exemplo. Então eu fico na dúvida, lógico que a gente precisa debater mais esse assunto, se o concurso público seria a saída para o CARF. Quanto à remuneração dos conselheiros, né, não havia remuneração antes desse decreto, o fato da função de um conselheiro não ser remunerada também não era, em princípio, a causa da corrupção, a causa de falência desse modelo paritário. Outras funções públicas também não são remuneradas, como, por exemplo, ser mesário em eleições, ser jurado do tribunal do júri, e nem por isso se discute corrupção nessas searas. Mesmo envolvendo decisões importantes, como, por exemplo, as próprias eleições do país, saber se uma pessoa vai ou não ter a sua privação de liberdade, se vai para a cadeia ou não. Então, são em crimes de homicídios, isso tudo são decisões importantes, onde pessoas que estão decidindo não são, que estão participando ali do processo, não são remunerados, pelo menos não diretamente com dinheiro, né? Então, a questão da corrupção é mais profunda. Sempre vão existir pessoas com interesses obscuros e querendo se beneficiar da ilicitude, por exemplo, querendo uma facilidade. O problema é saber como iremos lidar com essas pessoas. Por exemplo, poderia haver investigação e punição mais rápido. Seria uma das formas, né? Existem outras formas mais preventivas que eu posso falar daqui a pouco. Mas, por exemplo, um advogado que queira ser conselheiro do CARF, aí representando os contribuintes, e não necessariamente ele vai vender a sua carreira em troca de uma propina para beneficiar uma determinada empresa. Não necessariamente ele vai querer vender a sua história em troca de dinheiro para beneficiar determinada empresa. Às vezes ele quer só visibilidade, às vezes quer ganhar uma experiência lá como julgador do CARF, que futuramente vai lhe trazer benefícios, mas não necessariamente, julgando aquele caso, ele vai se corromper. É presumir demais a maldade humana. A gente tem que partir da presunção de que as pessoas estão de boa fé e querem
um modelo justo de julgamento administrativo. Então, talvez a melhor forma, e aí falando preventivamente, a melhor forma fosse dar mais transparência a como esses conselheiros são selecionados, haver um controle social maior daqueles conselheiros que integrarão o julgamento de casos com temas polêmicos, de quantias milionárias, bilionárias, pelo menos isso. Então, a palavra que eu definiria tudo isso é transparência. Talvez seja a melhor palavra para definir essa situação. Então eu falei do concurso público, falei da remuneração, e um terceiro ponto que eu queria falar rapidamente, que a gente pode debater lá no dia da SBDT, é o modelo paritário, o próprio modelo paritário. Na minha opinião, a ideia de um modelo paritário, com conselheiros vindo da advocacia e conselheiros vindo da administração tributária, como são os auditores fiscais da Receita Federal, ainda pode ser um bom modelo, desde que seja visto por um novo enfoque. O processo administrativo tributário, ele não precisa ser extremamente litigioso, conflituoso. Eu escrevi um artigo sobre isso. Você entra lá no meu site, na parte de artigos, que você vai ver lá algum artigo falando disso. Então, nós podemos enxergar nesse modelo paritário, nesse processo administrativo que julga lides administrativas tributárias, a gente pode ver nesse modelo um espaço de consenso onde visões diferentes serão confrontadas em um espaço deliberativo. Então, visões diferentes serão confrontadas no espaço deliberativo. A visão da advocacia privada, de especialistas em direito tributário que litigam na advocacia privada, e a visão da administração tributária, sem que precise de um centro de poder impondo uma decisão, como no caso de um terceiro, que seria no judiciário, por exemplo, um juiz. Querer remunerar os conselheiros vindo da advocacia é vedar que os mesmos advoguem, vedar que os mesmos advoguem, remunerar esses advogados, né? Vedar que eles advoguem contra a fazenda pública, é praticamente transformar eles em servidores públicos. E aí isso vai acabar com esse modelo paritário, né? Você vai remunerar mediante um dinheiro público esses advogados. Se você vai vedar que eles advoguem, que eles exerçam o que eles sabem fazer e que possam contribuir com a sua experiência para um julgamento mais justo, você praticamente acaba com esse modelo paritário. Então, você vai afastar os advogados mais experientes. Então, vão ser advogados iniciantes que irão lá, talvez até como ganhar sua remuneração sem uma vivência na advocacia tributária, como ocorre atualmente. Então, você vai ter advogados menos experientes, com certeza, integrando o conselho do CARF. Alguém poderia criticar a paridade por existir o voto de Minerva do presidente da turma, um representante da Fazenda. Esse argumento ele pode ser facilmente contestado da seguinte forma. Eu estava refletindo sobre isso e a gente tem que ver que alguns pressupostos que fundamentam essa quebra. Em princípio, não seria uma quebra, mas pelo contrário, uma afirmação da paridade, onde você tem o representante da Fazenda dando esse voto de Minerva. Por exemplo, se foi necessário um voto de Minerva, é porque a questão é muito polêmica. E se a questão é polêmica, o representante da Fazenda incorpora ao decidir a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos. Então, se ele decide favorável ao contribuinte, ele quebra esta presunção e o lançamento ou o auto de infração vai ser anulado. Então, se ele decide contra o contribuinte, sempre haverá a possibilidade de revisão judicial, aí sim, por um centro de poder representado na figura do magistrado. Agora, se o voto de Minerva fosse decidido pelo representante dos contribuintes, uma decisão favorável ao contribuinte, em uma questão polêmica, né, que dividiria as duas visões, a visão da advocacia privada e a visão da administração tributária, impediria a revisão judicial diante do atual quadro do direito no tema. Então você tem hoje uma impossibilidade da Procuradoria da Fazenda ingressar em juízo para anular um ato, uma decisão do CARF. Então,
nessa questão, se houvesse essa situação, haverá um poder maior de finalizar o debate nas mãos do representante do contribuinte, do conselheiro que representa a advocacia tributária privada, né? Os contribuintes, aqueles 3 advogados que são eleitos aí para compor o CARF. Isso vai abalar o sistema de paridade, então colocando em risco a própria legitimidade do modelo. Então, outros temas, aí a gente poderia debater outros temas, além da forma de escolha dos conselheiros, mas a própria estrutura de atuação, o sigilo dos julgamentos em primeira instância, o tempo do processo, a conexão com o processo judicial, né? A gente podia debater isso tudo, mas o fato é que tem muita coisa ainda para debater sobre um modelo ideal de CARF. Então é por isso que eu estou aqui para lhe convidar para debater conosco aí no dia 12 de junho. Os palestrantes serão o meu querido professor da UERJ, Adilson Rodrigues Pires, advogado com larga experiência na advocacia tributária, né? Tanto judicial quanto administrativa. A gente vai ter também, debatendo com ele, o conselheiro do CARF, o meu colega da UERJ, Júlio César Vieira Gomes, auditor da Receita Federal, também com uma grande experiência em julgamentos administrativos. E a mesa será presidida pelo meu amigo, advogado, autor de obras consagradas, o professor da UERJ, Fábio Zambiti, que tem aí, também já foi no passado conselheiro de julgamentos administrativos. Então, acredito que o debate vai ser muito rico de diversas visões, né? Então, convide aí os seus amigos, compartilhe esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aí no vídeo. Comenta lá no meu site, dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo. E se você quiser também me manda um e-mail. Vamos debater esse tema, não vamos deixar esse tema parado, não vamos deixar as coisas serem resolvidas assim de uma forma tão célere, sem debate. E se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreve aí no canal para quando eu publicar novos vídeos você ser comunicado. Ok? Um abraço e até a próxima.